Pode sentar-se. Esse é o texto que eu mais gosto de pregar em casamento. Cadê a Dani? Dani, é o texto que eu mais gosto de pregar em casamento, Dani. É esse texto. Que é um texto que fala de casamento, mas é um texto que fala de relacionamento. É um texto que fala de intimidade. É um texto que fala da necessidade de termos Jesus conosco. Nesse texto aqui nós temos registrado, como já foi lido, que Jesus aqui iniciou então o ministério dele. O primeiro milagre que Jesus realizou na terra, enquanto homem encarnado se fez carne, habitando em nosso meio, foi aqui, numa festa de casamento, num contexto de relacionamento, num contexto de família, num contexto de matrimônio, onde Jesus mais gosta de estar. Como você sabe, as festas duravam pelo menos 7 dias. As festas de casamento no contexto judeu aqui duravam quase 7 dias, ou mais de 7 dias. E convidados vinham, e a festa era sendo reabastecida de convidados, de comida e de bebida. E conforme vinham vindo as levas de convidados ali, eles serviam primeiro o vinho bom, e depois que o povo estava embriagado já, porque era vinho que embriagava mesmo aqui nessa festa, tá bom, irmãos? Era vinho que bebedava nessa festa. Fala assim, depois estavam já embriagados, serviam o vinho de segunda qualidade, porque eles não iam perceber. Só que nessa festa acabou o vinho, não havia mais vinho a servir para os convidados. Então aqueles noivos ficaram desesperados, aquela família ficou desesperada, porque seria uma vergonha para eles que o vinho havia acabado no meio de uma festa, no meio da festa de casamento, e havia a necessidade de ter vinho para todos os dias do casamento. E vinho na Bíblia fala de alegria, fala de alegria, e em algum momento da nossa vida, querido, a alegria se vai. Em algum momento da nossa vida, a alegria parece que acaba. Parece que até ontem tínhamos alegria, Joana, porque estávamos abastecidos com a alegria do Senhor. Mas em algum momento a gente amanhece e não tem mais alegria. Em algum momento alguma coisa acontece e a alegria vai embora. E parece que não temos mais alegria para abastecer a nós e para abastecer aqueles que caminham conosco. Porque ali era um ambiente de festa. Aqui nesse texto era um ambiente de festa. Estavam naquela festa pessoas que estavam convidadas para estar com aquela família celebrando. E você percebe que a alegria não acabou só para os noivos. Acabou para os noivos, para os pais dos noivos, para a família do noivo e da noiva, e para os convidados. Então quando acaba a alegria para um, quando vivemos em aliança em corpo, acaba a alegria para todo mundo. Quando um problema acontece numa casa e a alegria vai embora, toda a casa fica afetada pela tristeza, que é a falta de alegria. Quando algo vem sobre a igreja e sobre o irmão da igreja, como corpo, nós sofremos e ficamos tristes, porque acabou o vinho, acabou a alegria para um, acabou para todo mundo. E eu sei que se eu perguntar aqui, todos vão dizer que em algum momento na sua vida você se viu sem alegria. Você se viu sem a alegria do Senhor que te animou. O casamento foi maravilhoso, você conheceu Jesus maravilhosamente, e tudo estava lindo, estava tudo muito bom, mas de repente a alegria foi embora. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, na vida de todo mundo, um dia o vinho acaba, a alegria vai embora. Mas volta para ele e fala assim: mas olha só, se Jesus está na casa, Ele tem milagre a realizar. Porque o problema é que acabou o vinho, acabou a alegria, mas a resposta é: Jesus está nessa casa. Jesus foi convidado. Jesus está presente ali. Porque muitas vezes a gente lembra de Jesus quando ele vai indo tudo bem, a gente faz até um culto de ação de graça. Mas quando a alegria vai embora, a gente começa a questionar: o que eu estou fazendo nesse lugar? Por que isso está acontecendo na minha vida? Cadê Deus que não está vendo isso? Cadê Jesus? Como a Nanda disse, bate até o ombrinho. Como é que é, Deus? Você não está vendo a minha dor? Deixa eu te falar, todo mundo já passou por isso um dia, irmãos. Começar aqui no altar, todo mundo já passou por isso um dia. Todo mundo já se viu sem alegria. E o texto que nós lemos fala que então ali estava a mãe de Jesus. Fala assim: a mãe de Jesus, Jesus e os discípulos de Jesus,
todos foram convidados para a festa. Então, querido, presta atenção. Quando a mãe de Jesus tomou conhecimento que havia acabado a alegria daquela festa, havia acabado o vinho daquela festa, a mãe de Jesus falou para Jesus: Jesus, acabou o vinho. E Jesus tem uma resposta, parece estar aqui meio atravessada, Renata. Tipo assim: mulher, o que eu tenho com isso? Tem nada a ver, eu sou só convidada aqui. Eu vim para tomar vinho, eu também quero. Eu quero me alegrar com esse povo. Mas o vinho acabou. E ele estava assim: e o que eu tenho com isso? A responsabilidade não é minha. Era como se você estivesse falando isso, era. Só quem estava falando com Jesus era a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus ouve isso e fala para os discípulos de Jesus: tudo que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. É tipo assim, ela não deu nem atenção porque Cristo tinha acabado de falar para ela. Era a mãe que estava falando e ela sabia que seria resolvida a situação. Por quê? Porque o filho dela estava ali. Porque aquele que ela sabia que foi gerado pelo milagre estava lá. Aquele cujo qual ela ouviu do anjo que ela conceberia e daria à luz, aquele que salvaria o povo, estava lá. Não era qualquer um, era aquela mulher cujo milagre da salvação foi gerado através dela, que era Maria, a mãe de Cristo, a abençoada Maria, conforme diz a palavra do Senhor. E ela falou para Jesus, Jesus falou isso para ela, e ela olhou para Jesus e falou assim: tudo que Jesus mandar vocês fazerem, vocês façam. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é discípulo de Jesus aqui, levanta a mão. Tudo que Jesus mandar fazer, faça. Quem era Maria? Maria era uma intercessora, querido. Maria era a mulher experiente naquele lugar. Maria conhecia do negócio chamado milagre. Ela era um milagre. Ela ficou grávida sem ter tido relação sexual com José. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ela sabia o que era milagre e ela sabia que era o Deus que ela servia. E ela falou: Jesus vai resolver isso aqui. Então, meu amado, minha amada, quando você estiver sem alegria, estiver triste, estiver batido, estiver abatida, ande com pessoas que conhecem Jesus e vai falar para você: Jesus está contigo nesse negócio. Ele não abandonou a tua casa, Ele não abandonou o teu barco, Ele não abandonou a sua vida. Como você sabe? Eu tenho intimidade com Ele e Ele está aqui. Irmãos, Jesus foi convidado para aquela festa de tabela. Como assim? A convidada era Maria. Já vai convidar Maria, tem que convidar os filhos. E Jesus não andava sozinho, levou a trupe inteira. A convidada era a mãe. E por causa de um que carregava a presença de Deus, um milagre aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que conduzir Jesus na sua vida, que quando precisar de Jesus, você tenha a resposta. Nós precisamos ser uma Maria na vida das pessoas, aquela que vai interceder, aquele que vai interceder, porque foi o que Maria fez. Maria voltou-se para Jesus quando descobriu que acabou o vinho, quando descobriu que aquela família seria envergonhada, quando descobriu que aquele matrimônio estava acabando a alegria, que ia começar de forma errada, que não ia, já ia começar de forma esquisita, que já ia começar de forma atrapalhada. A intercessora Maria clamou a Jesus e falou: Jesus, você precisa resolver isso aqui. Por quem você tem intercedido assim? Em homem de Deus, em mulher de Deus. Você tem essa autoridade para falar, para ser um intercessor na vida de alguém e falar: olha só, a situação está complicada, a situação está difícil, mas Jesus está aqui e eu vou pedir para Ele intervir. Ai! Ele está entrando com intervenção divina hoje aqui na tua vida. Se você é intercessor, fica de pé aí, fica de pé aí. Não precisa ser do ministério de intercessão. Se você é intercessor, começa a estender a mão para quem está perto de você e começa a liberar a bênção. Começa a liberar a bênção. Começa a liberar a bênção. Jesus vai intervir. Jesus vai intervir. Libera essa palavra. Jesus está contigo. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Jesus está contigo. Vai, estenda a mão. Seja uma Maria. Seja uma Maria, homem e mulher de Deus. Seja uma Maria, o contexto profético na vida de alguém. Ai!
Ele está intervindo de forma divina, Ele está curando. Recebe a sua cura aí, vai. Ele está curando, Ele está capacitando, Ele está dando livramento, Ele está colocando tudo em ordem. A alegria vai voltar, a alegria vai voltar, porque onde Jesus está, ali tem alegria. Recebe aí. Toda preocupação caia por terra. Eita Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Pode tomar seu assento, querido. Jesus vai intervir. Jesus está intervindo. Maria sabia. Todo aquele que é intercessor, toda aquela que é intercessora conhece quem é Jesus, conhece o coração de Jesus e tem intimidade para falar com Jesus. Jesus, acabou a alegria. Então Jesus faz o seguinte, versículo 5, parte B, a mulher disse, Maria disse: façam tudo o que Ele disser. Façam tudo o que Ele disser. Obrigado, varão. Fazer tudo o que Jesus diz é obedecer. Fala assim, obedecer. Irmãos, a chave do milagre está na obediência. A chave do milagre está na obediência. E milagre não é algo que a razão consegue explicar. O milagre é baseado na fé, não é baseado na razão. Fé e razão, razão e fé são opositores. A razão concorre contra a fé concorre contra a razão. E quando Jesus fala para gerar milagre, vai gerar milagre, eu tenho que seguir e obedecer pela fé. Eu não tenho que entender para fazer. Você precisa estar convicto disso. Você precisa fazer porque você crê, não porque você entende. A gente está questionador demais, querendo entender muita coisa. Ei, querido, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Milagre não se explica, milagre se vive pela obediência. Tinha acabado a alegria desse relacionamento, tinha acabado a alegria dessa casa, tinha acabado a alegria dessa festa, tinha acabado a alegria desse matrimônio, mas Jesus estava na casa. E o versículo 6 vai falar: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um deles cabiam cerca de 100 litros de água, 100 litros de água de qualquer líquido. E Jesus disse aos serventes, aos discípulos: encham de água esses potes. Vamos lá. Então Jesus ouviu a oração de Maria. Aqui Jesus já ouviu a oração de Maria. Aqui Maria tinha falado: Jesus, acabou a alegria. E Jesus aqui já estava no processo da ação, da resolução do problema. Aqui a oração já está na fase de execução. Aqui o milagre já está sendo elaborado por Jesus. E para todo milagre há necessidade de um processo. Fala assim: todo milagre é precedido de processo. Pode ver na Bíblia. Todo milagre houve um processo antes. Para um ceguinho ele teve que gritar e chegar até Jesus. Para o outro ceguinho Jesus fez uma lama com saliva e colocou no olho. Para outra a Bíblia vai dizer que o cara teve que mergulhar 7 vezes no rio. Para todo milagre há um processo. De repente você não está vendo ainda a resposta da sua oração e não está vendo o seu milagre. Mas se você orou e se tem um intercessor orando por você, o teu milagre está no processo de execução. Está no caminho de execução, está quase lá, está caminhando. Não pare de regar com oração, não para de orar não, porque Jesus já está trabalhando. Põe a mão na pessoa, todos assim: Jesus está trabalhando. Ele está trabalhando o teu milagre. Ele está trabalhando
dizer 6 potes, ou na sua tradução 6 talhas de pedra. E há uma observação, há um escrito, há algo nessa frase que fala assim, que era o que os judeus usavam para as purificações. Quem lembra aqui do lava-pés? Jesus levando pés dos discípulos. A água era tirada de potes como esse, os potes da purificação. Os potes da purificação eram colocados esses potes. Nesse contexto tinha uns 6 ali, 6 que cabiam mais ou menos 100 litros d'água. Estavam ali. Jesus olha para eles e fala assim: enche-os. Se é para encher, porque está o que, irmãos? Vazio. E aí eu queria compartilhar 2 coisas que estão queimando no meu coração sobre esses potes. Esses potes eram usados pelos judeus para a purificação. Como acontecia? Todo mundo que chegava na casa e era bem-vindo naquela casa, o senhor da casa, o homem, a mulher, os responsáveis da casa, eles mandavam o seu servo, a sua serva, ir lá então na porta onde ficava esse pote de pedra com água, cheio de água, lavar os pés de quem chegava e enxugar com a toalha, porque era sinal de boas-vindas. Você é bem-vindo aqui. Então todo mundo que estava ali numa casa era bem-vindo estar lá, porque foi lavado os pés. Então eu comecei a pensar assim: por que os potes estavam vazios? A primeira resposta que me veio foi o seguinte: porque eram 6 potes, irmão Sueli, e estavam, cada um cabia 100 litros d'água. Então eram 600 litros d'água, e estava vazio. Por quê? Porque estava tendo festa onde Jesus estava presente. Havia uma festa de casamento, Jesus estava presente. E o que aconteceu? Onde Jesus está presente, o povo é purificado. As talhas estavam vazias porque a água foi usada para purificar quem estava na festa. Então o primeiro passo para o milagre acontecer é que tem que haver purificação, que é a santidade. Então estava todo mundo na festa. Ainda que na festa tenha acabado a alegria, todos estavam purificados pela água. Por isso que as talhas estavam vazias. Primeiro passo para o processo do milagre: seja santificado pelo Senhor, seja lavado e lavada pelo servo do Senhor. E foi esse entendimento que me veio. Não está escrito na Bíblia, eu estou conjecturando, porque foi isso que me veio ao coração hoje à tarde. Eles estavam todos purificados, por isso que as talhas estavam vazias. Quem aqui quer ser instrumento de purificação para a vida dos outros? Você está se esvaziando pela vida do outro? Está dando tudo que você tem? Está dando tudo que você tem? Porque tem gente que fica retendo o que Deus está dando, fica reprimindo o que Deus está dando, e não entrega o que Deus está dando. E fica aquela talha lá cheia d'água sem uso. Ei, querido, a água da talha é para ser usada até a talha ser esvaziada. Então não tem esse negócio de foi chamado e não está botando a mão no arado, foi chamado e está cumprindo o propósito. Ei, querido, deixa Deus usar você com aquilo que Ele colocou em você. Não retenha o que Deus depositou em você. Ele depositou água nas talhas. A talha sou eu, a talha é você. Deixa Deus usar você até você se esvaziar. E depois, pastor, se prepara, porque todos aqueles que se gastam na vida do Senhor recebem galardão que você não imagina. Eu vou falar já qual é. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, para de reter o que é para você entregar. Se Deus mandou tu orar, levanta e põe a mão na cabeça e ora. Se Deus mandou tu pregar, levanta, pega a palavra e prega. Se Deus mandou tu interceder, visitar, vá lá e faça. Para de reter o que Deus te entregou para fazer. O milagre aconteceu naquele lugar. Porque as talhas estavam vazias. Elas precisavam estar vazias, porque havia um milagre para ser realizado. Você não entendeu? Jesus olhou, as talhas estavam vazias. Ele usou as talhas para realizar um milagre, mas elas tinham que estar vazias. Elas só estavam vazias porque foram usadas para lavar o povo que estava na festa, santificar o povo que estava na festa. Você entendeu? Quando você dá aquilo que tem que dar, que Deus colocou no seu coração, Deus vai trazer novidade de vida para você também.
Mas pastor, eu vou dar tudo. É tudo. Tudo. Toma a referência, Jesus. Ele entregou tudo aqui, ó. Entrega tudo. E depois ele vai resolver com você. As talhas estavam vazias, as talhas da purificação. Eu quero entender, conjecturar que então elas foram tão vazias porque foram usadas para lavar o povo que estava na festa. Eu não consigo ver outro motivo, Wilson, para ela estar vazia, porque era a casa de gente que andava com Deus. Se elas estavam ali, porque o povo que estava ali sabia qual a utilidade dela. E elas estavam vazias. Jesus falou para os seus discípulos: encham de água esses potes. Põe a mão na cabeça de quem está do seu lado aí e fala assim: ei, seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Não é meio cheio, é completamente cheio. Completamente cheio. Completamente cheio. Porque Deus ainda quer te usar. Fala, Deus ainda quer te usar. Você acha que acabou, você acha que não tem mais jeito, você acha que não tem mais utilidade, você acha que foi colocado no canto, mas Jesus olhou para você, Ele enxergou você no lugar que você está, viu que você está vazio, mas Ele mandou alguém buscar você aí. Se prepara. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Jesus falou assim: pega os potes e enchem d'água. Que pote? Aqueles que estão no canto vazio. Quando o teu pastor fala: vem cá que eu vou te dar uma missão, é isso. Quando teu líder disser assim: levanta cá que você vai dar o estudo, você vai orar, é isso. Jesus está te vendo vazio e mandou alguém te buscar, porque Ele vai te encher. Ele mandou alguém buscar você. Ele trouxe você para perto. Ele está de olho em você. Ele sabe onde você está. Ele disse: encham de água esses potes. O versículo 6 ainda vai dizer, o 7 vai dizer: e eles foram totalmente cheios. Irmãos, não é mais ou menos cheio, não é quase cheio, não é meia boca cheio, é completamente cheio. É aquilo que o pastor Alberto fala: quando olhamos para dentro de nós, temos que enxergar a totalidade do Espírito, é encher até a borda, de maneira que eu não enxergue mais nada de mim mesmo dentro de mim, só o Espírito. Foram totalmente cheios. Aleluia. E ele falou no versículo 8: agora tire um pouco, levem para o responsável da festa. Na sua tradução pode estar o mestre Sala, que é o responsável, o cerimonialista da festa. E eles fizeram. Eles quem? Os discípulos. Os discípulos. Você lembra que a mãe de Jesus falou, Maria falou para os discípulos: faça tudo o que ele vos disser. Então pega as talhas, pegaram as talhas, encham d'água totalmente, encheram totalmente. Agora pega um pouco e leva para o mestre Sala. E eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia onde tinha vindo, por mais que os serventes haviam tirado a água soubesse. Chamou o noivo e lhe disse: todo mundo entrega primeiro o vinho bom e depois o ruim, você fez o contrário. Jesus mandou encher as talhas de pedra de quê? Como é que tinha vinho? Encha de? Até que ponto? Totalmente. Pega um pouco de? Leva para quem? Para o mestre Sala. Ele experimentou, era o quê? Vinho. A Bíblia fala assim: o mestre Sala, o cerimonialista, o responsável da festa, não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas a Bíblia registra: aqueles que serviram sabiam. Quem aqui é servo do Senhor? Só servo do Senhor participa da execução do milagre. Ei, as pessoas não vão entender quando virem o seu milagre, mas você vai saber de onde ele vem. As pessoas não vão ter explicação do seu milagre, mas você vai ter. Você sabe por quê? Porque você participou dele. Tu é servo de Deus.
As coisas de Deus são liberadas e reservadas para os amigos de Deus. Ele se faz conhecer, ele se dá a conhecer. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29. Só os servos conhecem Jesus, e mais, só o amigo conhece o coração do outro amigo. Jesus falou assim: eu já não chamo vocês mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu os chamo de amigo. Ninguém vai conseguir explicar o seu milagre, mas você vai. Você vai. Quem estava aqui no domingo passado viu a irmã Lu entregando aquele testemunho poderoso que desidratou a minha vida. Desidratei esse corpo tanto chorar. O médico olhava o exame, tá errado, tem que refazer. E ela estava falando assim: eu sei quem fez isso. A explicação tem quem anda com Jesus. As coisas do milagre são reveladas para aqueles que andam com Jesus, querido. A intimidade do milagre é revelada para aquele que anda com Jesus, aqueles que obedecem a Jesus. Então, meu amado, minha amada, pode ser que hoje você esteja vivendo o momento do vinho que acabou. Ou possa ser que hoje está se sentindo aquele pote de pedra, aquela talha de pedra vazia no canto. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus está nessa festa, Ele vai restaurar a sua alegria. E outra coisa, para você que é a talha se sentindo vazia, Jesus está aqui e Ele enxergou você aí, e Ele está mandando te encher de novo. Porque aquelas talhas que entregaram toda a água para limpar e purificar o povo, agora estão cheias de vinho para alegrar o mesmo povo. Porção dobrada. Não é mais água tirada de uma fonte terrena, é vinho gerado pelo poder do Espírito. E esse não acaba. Esse não acaba. Então essa noite é a noite de milagre. E noite de enchimento daqueles que estão se sentindo vazios. E Ele vai usar você agora, na glória da segunda casa, no lugar da dupla honra. Antes da vergonha, dupla honra. Ele vai transformar a sua vida em uma fonte de alegria, para alegrar a vida de outras pessoas. Qual é o segredo disso tudo? A intercessora Maria pediu a Jesus para intervir e orientou os discípulos: obedeçam a Ele, tudo que Ele disser vocês façam. É por isso que eu aconselho, nas ministrações de cerimônia de casamento, temos que ter intercessores experientes na nossa vida, porque eles têm chaves que nós ainda não alcançamos, e eles intercedem por nós. Jesus ouve a oração. É por isso, filho, filha, que você tem que honrar pai e mãe, porque eles acessam o coração de Deus onde você não consegue chegar, mas eles chegam, e por causa deles o Senhor os abençoa. Eu quero orar. Pode ficar de pé no seu lugar.